principal é de R$ 1.500 e haverá outras rodadas extras. Vai ser no Salão de Festas da Comunidade, Rua Tiradentes, 2380. Muito bem, são 11h40. A gente diminui o espaço aí para sua participação no WhatsApp, porque hoje a gente vai fazer um bola rolando diferente a partir de agora. No Conexão Regional, você acompanha tudo o que acontece no mundo esportivo. Fique por dentro das notícias do seu time do coração, resultados das rodadas, classificações e comentários de quem entende do assunto. Bola Rolando é o esporte em destaque na Pérola FM. Bom, o nosso Bola Rolando desta quinta-feira é diferente porque Campeonato Brasileiro não tem a menor graça, né? Só o Alan fazendo gracinha lá, foi mostrar o Alanzinho dele. Mostrou o ovo de Páscoa dele lá. Se ferrou ontem, o Corinthians perdeu, o São Paulo empatou, o Mirassol já tá na zona do rebaixamento. Nosso Verdão joga hoje. Tem o Verdão, vai ser ajudado para manter a liderança. Vai, sim. E o Santos naquela pindaíba toda, vamos ver se o Neymar joga. O Remo. Mas aí ele joga, né? Aí vai, contra o Remo vai é na Vila, só que joga na Vila, só no tapetinho. E ó, o doutor André está aqui com a gente, presidente do Bandeirante Esporte Clube, para a gente falar um pouquinho sobre o que foi, né, o campeonato da Série A3, que ainda está rolando, mas que já acabou para o nosso tricolor. Doutor, bom dia, tudo bem? Bom dia, Valmir, bom dia, Wesley, Guilherme, a todos os ouvintes da Rádio Pérola. Frustrado um pouco, né, pelo resultado, a gente propôs mais, queríamos mais, fizemos um planejamento para isso, mas futebol nem sempre... A gente consegue o êxito de uma classificação, de estar aí entre os 8, era a vontade do presidente, da diretoria, mas vamos lá, vamos continuar com o projeto Bandeirante, que coisas boas vêm por aí. A gente pode dizer, doutor André, que ao longo do campeonato, né, a gente percebeu que algumas mudanças precisaram acontecer para que a gente não tivesse um desfecho ainda pior. Entre elas, a troca do treinador, que foi aí, vamos dizer, muito importante para que a gente não tivesse, como eu disse, uma situação ainda mais complicada. Nós tínhamos alguns pequenos objetivos durante o campeonato. Primeiro era não ter o descenso, né, que era o mais importante. Segundo, classificar entre os 8. E terceiro, se a gente pudesse, de alguma forma, disputar um acesso aí. Nós tivemos uma pré-temporada que nós erramos. Hoje a gente sabe, a gente conseguiu entender de onde foi o erro. Uma pré-temporada que não foi, tecnicamente falando, taticamente falando e fisicamente falando, bem executada. Então o clube entrou de uma forma muito, muito ruim no começo do campeonato, que a gente pagou o preço lá na frente até se recompor, até a gente colocar os atletas em condições, até melhorar esquema tático e técnico. Houve uma perca muito grande de qualidade aí, né? É claro que o medo foi evidente, né? As primeiras 5, 6 rodadas, o Bandeirante na lanterna, não conseguia sair dali, mas aos poucos o time foi engrenando, com o trabalho do Fábio Totti, com toda a comissão, a gente conseguiu sair da situação e quase brigando ali pelo acesso, por 1 ou 2 pontos ali, a gente não estaria entre os 8. Acesso não, a classificação entre os 8. Né? Agora, presidente, bom dia. Com relação à contratação do Jailson, né, que foi uma contratação que teve bastante peso, acabou tendo uma divulgação nacional por todos os portais de notícias, ele acabou estreando, teve a questão da contusão, a saída. Qual que é a sua avaliação da contratação dele e o desfecho que aconteceu? Eu não costumo falar que foi uma contratação que deu errado, tá? Claro que esportivamente a gente pensando, a gente esperava mais, né? Tanto nós como clube, como o Jailson goleiro também, né? O Jailson fez uma pré-temporada excelente. As pessoas falam, poxa, mas veio para jogar esses 2 jogos, embora já estava combinado. Isso não tinha nada não. O Jailson, última semana de treinamento dele ali, ele estava voando e pegando tudo, né? Teve uma lesão contra o Marília, tentou voltar, voltou a sentir dor, aí teve um tempo maior de recuperação. E aí, meu amigo, e quando ele voltou, ele pegou um Pedro Nágel voando, catando pênalti, tirando o time daquela situação. E aí eu acho que o Jair se sentiu um pouco cansado, falou que estava um pouco cansado, não estava em condições de retornar para o clube. A gente optou, ele foi muito honesto com o clube, diga-se de passagem, de rescindir o contrato dele para que a gente pudesse não ter esse custo com ele até o final do campeonato. Agradeço ele por acreditar no projeto.
O Jailson se pagou pelos eventos, pela venda de camisa, se pagou, então não sim. E trouxe o Bandeirante para o cenário nacional, foi uma aposta minha, que não deu certo por questões esportivas, mas em termos de marketing, em termos de envolvimento da torcida, foi uma coisa bem bacana. É o tipo de aposta que cabe para um clube como o do Bandeirante, do tamanho do Bandeirante, para você buscar uma projeção maior e, como o presidente disse, realmente é uma aposta, né? Mas é uma aposta muitas vezes sem você ter uma noção do que pode acontecer, né? Agora, financeiramente, parece que foi bom. Financeiramente, e se pagou. O Jailson não teve um custo para o clube a mais do que ele arrecadou, entendeu? Então, isso aí me deixa tranquilo, com a consciência tranquila em relação a isso. E as pessoas falam, eu vejo quando o clube não está bem, menos marketing, mais futebol. Cara, eu quero muito mais marketing, eu quero muito mais futebol, é claro, mas o marketing traz futebol junto, traz pessoas para financiarem o futebol, trazem empresários, traz arrecadação. Então a gente precisa trabalhar, acho que faz parte dentro de um contexto administrativo, de marketing, de financeiro e jurídico, para que a gente possa tocar um time de futebol que não é fácil, né? A gente tem que, alguns exemplos aí, a gente tem que tomar cuidado. Um clube de futebol requer muita consciência, um trabalho com os pés no chão e entender que é um trabalho a longo prazo. E pode ter certeza que esses 2 anos eu entendi muito bem o que eu preciso para o Bandeirante. Pode ter certeza que o ano que vem a forma de trabalhar será um pouco mais diferente. Agora, olhando, o Gui, o presidente, você pode só puxar um pouquinho mais o microfone, isso, para pegar melhor a questão da captação. Agora, olhando para frente, né? A Série A3 já é página virada, o time conseguiu se manter, que era um principal objetivo. Agora, as pessoas me perguntam muito, tanto nas redes sociais como no meu dia a dia, né? E o Bandeirante joga a Copa São Paulo, joga o Paulista Sub-20 ou não joga nenhum tipo de campeonato? Qual que é a visão para o segundo semestre? Já pensando também, tudo passa muito rápido, já é abril, dali a pouco já é final do ano, já é a Série A3 do ano que vem. Wesley, nós temos um boleto de 1 milhão para ser pago em dezembro, né? Eu gostaria que o torcedor entendesse isso. Nós temos uma dívida de recuperação judicial que tem que ser paga. Então não tem como fugir disso daí. Como é que nós vamos fazer? A gente ainda não tem algumas ideias, mas a gente não tem esse valor todo. Esse ano, por mais que foi frustrante para todos nós não ter classificado entre os 8, eu vou dar um exemplo aqui. Nós emplacamos 3 ou 4 jogadores em times importantes do estado de São Paulo e no cenário nacional. Giovanni Pacheco, que foi o menino que disputou o Sub-20 por nós no ano passado, cria da base, fez uma excelente A3, teve minutagem, teve visualização e teve vitrine do Bandeirante. Nós negociamos ele com o Mirassol de forma definitiva e o Bandeirante permanecendo com uma boa parte dos direitos federativos desse atleta. O Breno, que é o Breninho, que também participou da A3 também, foi para o Ituano, da mesma forma, em compra em definitiva, permanecendo alguns valores para o Bandeirante em vendas e negociações futuras. O Pedro Nágio, que é o nosso goleiro, foi para o Inter de Limeira, disputar uma Série C do Campeonato Brasileiro, permaneceu uma porcentagem para o Bandeirante. João Galiani, que é o nosso goleiro reserva, tinha vários clubes, enfim, um moleque de 18 anos, um baita de um goleiro, um cara que tenho certeza que vai dar muitos frutos para o Bandeirante. A gente renovou o contrato dele até o final do ano que vem. Então, assim, é isso que importa, a gente entender que o ativo do clube tem que continuar e tem que cada vez aumentar mais. Quando a partir do momento que a gente conseguir colocar 20, 30, 40 atletas no cenário nacional, aí sim o Bandeirante vai ser autossustentável, tá? Por que eu quero explicar isso? Porque a prioridade minha agora no segundo semestre é o Sub-20. Montar um time bom, buscar talentos da região, buscar meninos da região, montar um time competitivo igual foi o ano passado e para que a gente possa colher o fruto na A3 e nessas negociações futuras, tá? Em relação à Copa Paulista, é um desejo, mas só se houver uma parceria muito forte aí, que venha alguém que traga uma parceria, que traga dinheiro, que traga financiamento, porque nós temos uma dívida para ser paga e a prioridade tem que ser essa no final do ano. Falando já nessas questões financeiras, nesses 2 anos que o presidente está à frente do clube, como é que você tem sentido aí, né, a questão de reação em termos de patrocínio, de participação, empresas de Birigui, comércio, porque a gente sabe que acabou acontecendo um distanciamento muito grande entre o Bandeirante e o próprio empresariado de Birigui. Como é que está a situação hoje?
Olha, eu queria agradecer a cada colaborador, a cada empresário que acreditou nesses 2 anos. Praticamente os 2 anos foram os mesmos, tá? Que acreditou no primeiro ano de reconstrução, acreditou nesse segundo ano. Espero que no terceiro ano acredite novamente. Mas falta muito, né, Valmir? Falta muito, né? Falta muita gente entender que o Bandeirante é um patrimônio de Birigui, que o funcionário da fábrica ama isso, desde o cara que tem mais o poder aquisitivo, e a gente abraçar definitivamente o Bandeirante, tá? Futebol é caro, futebol não é barato, é complicado, poucas pessoas ajudam. Falo isso, se estende ao poder público também, que falta mais apoio, não tem como a gente falar diferente. Então a gente gostaria muito que as pessoas entendessem o Bandeirante como uma instituição de Birigui, né? É um patrimônio e a gente precisa de mais apoio. Agradecer a todos que estiveram junto com nós esse ano, mas realmente a gente sente essa falta. Talvez por um passado recente não tão agradável de se investir na marca Bandeirante, mas hoje a direção é outra, a transparência é outra. Então chamar cada vez mais pessoas para que possam estar junto nesse projeto. Agora, a minha última pergunta, presidente, é com relação à base. Você falou da importância dela, tem a prioridade do Sub-20, mas para a garotada que está nos acompanhando, os próprios pais, nós tivemos no ano passado a participação do time, né? Eu não me lembro se foi Sub-11, Sub-12, ou foi o 12 e o 13. Vai continuar também esse trabalho com as crianças, eu digo, no Campeonato Paulista, e sobre isso também, né? As possíveis peneiras, a própria movimentação. Que eu mais ouço nas arquibancadas é assim, duas coisas que eu ouço, que até eu não sei se é mito ou verdade: a questão de aproveitar melhor a criançada e sobretudo assim, poxa, para contratar o cara lá de fora, por que não vai no amadorzão aqui, pega o moleque que tá jogando bem lá na Série A, Série Prata, Série Ouro? Isso procede ou não? E sobre a criançada aí, que com certeza os pais estão nos acompanhando. E sobre as crianças, as categorias de base, né? Nós temos um trabalho desde o Sub-9 hoje, né? Do Sub-9 até o a gente vai começar a implementar agora o 15 e 17, mais 9, 10, 11, 12, 13 e 14. As inscrições estão abertas, gratuitas. Nós temos uma escolinha que é lá no Flamengo, nós temos outro ponto de apoio que é lá na Jofer, que nós fazemos a escolinha lá, estamos reformando, estamos melhorando as condições disso, e a tendência é cada vez mais aproximar a comunidade do Bandeirante. O Bandeirante é da comunidade, então tem algumas escolinhas satélites que a gente vê aí, alguns projetos. A gente quer ter uma reunião até semana que vem, marquei, com todos esses professores dessas escolinhas espalhadas por Birigui, para que todos possam gerar talentos ali, ter um projeto social, que eu acho mais importante, e as crianças que se destacarem de uma forma tecnicamente, a gente trazer para o Bandeirante e criar mais esse contexto, esse vínculo da comunidade de Birigui com a instituição Bandeirante. Quanto à questão de colocar pessoas amadoras para jogar, de campeonatos amadores de várzea... Você já ouviu isso? Muito, é o que eu mais ouço. Rapaz, tem um fulano que joga bem. Faz um catado daqui que é melhor do que o time, né? Isso a gente ouve muito. Não é bem assim. O futebol profissional é diferente. Nós tivemos, assim, olhamos alguns atletas no amador, inclusive um ou outro, e chegou a fazer teste. É diferente, não é... Talvez um outro consiga, mas não é fácil, não. Tá? O presidente abriu a sua palavra falando, né, de frustração pelos resultados deste ano. Isso não vai impedir da continuação do projeto, quer dizer, 2027, a ideia, agora já com um diagnóstico, né, falando do médico, né, um diagnóstico do que foi feito, do que vocês viveram, dos próprios erros que o presidente disse que vocês cometeram, já com um pouco mais de experiência, um pouco mais, né, de conhecimento nesse meio, preparar um 2027, quem sabe melhor. Valmir, nós entramos, eu que pedi a recuperação judicial, que era a única forma da gente tentar salvar o Bandeirante. Eu tenho um compromisso com o Bandeirante, uma recuperação judicial em andamento, então eu não posso abandonar o barco nesse momento de forma alguma. Nunca tive essa intenção e não vou ter, né? Então, no meio do ano agora a gente tem uma eleição novamente para mais 2 anos de mandato. Eu permaneço, se assim for a vontade do Conselho Deliberativo, dos sócios, eu coloco meu nome à disposição para mais 2 anos. Eu acho que eu tenho que contribuir esses 4 anos com o Bandeirante, ainda mais por ter uma recuperação judicial em andamento. Se não tiver êxito nessa recuperação, o Bandeirante vem à falência, eu não posso abandonar o clube nesse momento, né? Então, a tendência é que no meio do ano, nas eleições, eu coloco meu nome à disposição novamente, e se tudo ocorrer bem, que a gente possa ficar à frente desse projeto junto com a diretoria por mais 2 anos.
Bacana. E com o vice-presidente, né? O Marcial, meu vice-presidente, meu braço E não direito. Existe alguma campanha, só para poder finalizar, que vai acontecer? A gente já teve momentos que o Bandeirante fez rifa, show de prêmios, camisa, cartela, sócio, né? Tudo aquilo que a gente sabe que acontece, né? Vai ter alguma coisa para o segundo semestre ou visando para o ano de 2026? Vamos. Ou 26, não, perdão, 27? 27. Wesley, eu preciso muito agora novamente da ajuda do torcedor bandeirantino. Né? Nós estamos em fase final de implantar o projeto sócio-torcedor do Bandeirante. Poxa, mas talvez eu não vou disputar uma Copa Paulista, mas vai ter o Sub-20, vai ter a molecada, vai ter alguns benefícios, estou fechando com algumas empresas alguns benefícios, porque eu preciso ter uma renda mensal, eu preciso ter uma captação de renda mensal e até para a gente pagar a dívida no final do ano. Assim, até o final de abril, nós pretendemos lançar o sócio torcedor, onde terá alguns benefícios esse ano, o ano que vem para 3 também. Além disso, vendas de camisa lá, que continua vendas de camisa ainda, e nós estamos pleiteando e fazendo aí algumas ações sociais também, de rifa, de bingo, enfim, algumas ações que possam nos dar uma facilidade para que a gente possa pagar a dívida do Bandeirante. A diretoria tem toda a sua responsabilidade, a gente sabe que a dívida é nossa, que nós adquirimos, nós herdamos essa dívida, na verdade, só que quanto mais pessoas participarem, melhor. É legal todo mundo ir no jogo, vai lá, o Bandeirante tem uma baita de uma média de público, mas eu preciso mais, o clube precisa mais, que durante esse ano a gente possa estar todo mundo junto aí. Ô, doutor, só para fechar, Wesley, eu sei que está em cima da hora, o Carlos Oliveira pergunta, por que não fazer do Bandeirante uma SAF? Boa pergunta, né? As pessoas imaginam que a SAF é fácil e é a solução de tudo, né? Existem alguns tipos de SAF. Por exemplo, a SAF que nós podemos transformar o clube em um clube deixar de ser uma sociedade anônima para virar uma SAF, Sociedade Anônima de Futebol, né? Uma associação sem fins lucrativos para virar uma SAF. Existe a SAF, que é o sonho de todo clube, que é uma SAF com investidores, né? Só para deixar o torcedor bandeirantino à parte, o Bandeirante vai se tornar uma SAF nesses próximos 6 meses. Né? Nós estamos com todo um projeto em andamento, iniciando algumas conversas de se tornar uma SAF. Se tornando uma SAF não significa necessariamente que vai vir investimentos de fora. Mas nós vamos criar acionistas dentro de Birigui, da região, pessoas que estejam interessadas em investir no Bandeirante e que tenha o Bandeirante como negócio. É difícil você ir atrás de um patrocinador e falar, tá, mas a minha marca não interessa tanto, não é o público que eu quero atingir com o Bandeirante. É difícil ajudar. Mas a partir do momento que um investidor ele tem a possibilidade de atuar num clube de futebol, que é a grande que vem acontecendo, o grande negócio ultimamente, são as SAFs, no mundo das SAFs. Então, assim, o Bandeirante tem tudo para virar uma SAF. Nós vamos se tornar uma SAF. Isso não quer dizer que o investimento vem junto de fora. Não é imediato. Não é imediato, mas a ideia é transformar numa SAF, abrir ações, buscar acionistas, buscar pessoas que sejam interessadas, e nós já temos alguns ativos. Eu acabei de falar para você, nós temos 4, 5 atletas aí em clubes com multas de 6, 8, 10 milhões. Então é isso que a gente tem que fazer, trabalhar a base e ao mesmo tempo transformar-se o Bandeirante numa gestão profissional, uma gestão de uma empresa. Se não houver isso, a gente não consegue sair do lugar. A gente troca figurinhas. Eu faço um campeonato, eu gasto um dinheiro e não sobra nenhum ativo para o clube. Deu para entender, acho importante esses caminhos aí traçados. Boa sorte, estamos aqui à disposição. A gente acha que tem que continuar essa diretoria fazendo o trabalho, com o presidente é 10 claro e o vice é 10 também. O mais importante é que continue o Marcial, né? O doutor André também. Doutor, um abraço, obrigado. Não sei não se ele não vai passar a perna em mim nessas eleições. Ele tá louco. Não, você sabe ele tá louco para assumir, viu? Teve aquela questão lá da federação, e aí nas 2 semanas que ele ficou, o Bandeirante não perdeu. O Bandeirante não perdeu. Aí nos grupos ficava lá, fica Barca, fica Barca. Ele falou que não, viu, eu falei para ele, Wesley, falei, Barca, quando tiver vencendo a minha punição, rapaz, eu vou dar um soco no juiz. Pega outro. 2 anos suspenso só para você assumir. Ele falou, pelo amor de Deus, não faz isso. Obrigado pela presença, doutor. Obrigado a vocês pela oportunidade mais uma vez em Rádio Pérola. Um final de semana, um feriado abençoado e um feliz Páscoa para todos. Obrigado. Falamos com o doutor André, presidente do Bandeirante, fechando aqui o nosso Conexão. Amanhã o senhor está aqui, Wesley Pedrosa? Mas nem se o Marcial pedisse, tô brincando. Se ele pediu, eu venho, mas não vou não. Se o Marcial quiser, chama o Wesley, porque eu vou dormir amanhã, gente.
Bom final de semana para todo mundo. Feliz Páscoa. Se Deus permitir, a gente volta.